Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo a respeito da minha autoestima durante o processo de luto. Ela praticamente não existiu. É sobre isso que eu quero falar. Eu não sei como que é para você que está aqui me ouvindo, não sei se você está passando por esse processo, mas se estiver, eu quero compartilhar algumas coisas que talvez venham colaborar com o teu momento. Eu passei por um tempo, muita dor, muita culpa, alguns questionamentos, uma avalanche de sentimentos ruins, alguns episódios de pânico e ansiedade que desencadearam durante um período, principalmente à noite, né, antes de dormir, uma sensação de morte, né, muito ruim, pensando no ocorrido 24 horas por dia, inclusive na hora de dormir. Mas todos esses sentimentos faziam com que eu não me olhasse mais, não desejasse mais me ver. Demorei bastante tempo para me olhar no espelho. Eu já não fazia isso nem para escovar os dentes mais. Eu sempre tive o hábito de escovar os dentes me olhando no espelho e eu parei um tempo sem perceber. Então eu já não tinha mais nenhum tipo de perspectiva, sonhos, planos, desejo de alguma coisa, sabe? Eu não pensava em fazer nada contra a minha própria vida, mas era uma sensação de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Então, de que valia ter sonhos, ter objetivos, ter qualquer perspectiva? Claro que isso tudo acontecia inconscientemente. Hoje eu estou falando aqui com essa naturalidade, mas nos momentos, cada dia, né, no dia a dia, ali, no dia a dia não foi assim. É como se uma nuvem escura estivesse sobre a tua cabeça todos os dias. Assim, gente, é um processo tão marcante. É tão marcante que é como se uma nuvem escura, uma nuvem negra, estivesse na sua cabeça, literalmente, todos os dias. Então, eu não via mais graça em praticamente nada. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, João, que eu agradeço a Deus pela vida do meu filho João, que todos os dias, com apenas 3 anos de idade, todos os dias, era inevitável ele me ver chorar, porque eu não conseguia conter as lágrimas em inúmeras situações. Quando a gente sentava para comer, quando ia para o mercado, quando estava pela casa, quando ia dormir, enfim, não tinha como esconder. Então, ele todos os dias, ele tinha uma palavra de ânimo para mim, todos os dias. E aquilo, naquele momento, eu recebia com calor no coração e entendendo que não estava vindo dele, que aquilo ali era Deus usando a boca dele. E o João, ele foi um instrumento e é até hoje na minha vida usado por Deus para me curar, para me sarar. O João é um instrumento que Deus utiliza para sarar meu coração em muitas áreas, na questão criação de filhos, para que aquele sentimento de derrota, de culpa, de que eu fiz errado, no que eu errei, ele sempre usou palavras de incentivo, me colocando sempre numa posição acima do que eu estava me sentindo naquele momento. Várias vezes ele olhou para mim e disse: mãe, você é o melhor ser humano que eu conheço na Terra.
Então, se isso não é Deus tratando, curando, sarando, eu não sei. Se isso não for Deus, com 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, hoje ele está com 9, Deus usa a boca dele para me sarar ainda hoje. Então, assim, eu demorei um tempo, mas o João foi uma das pessoas que eu olhava e falava: Senhor, me permita viver, para que eu cuide dele, para que eu veja ele crescer, para que eu veja ele ter a família dele, para que eu veja ele construir, para que eu veja ele um homem, já que eu não tive essa oportunidade com o meu primogênito. É claro, né, gente, quando eu falo isso, não é que um substitua o outro, mas você que está me ouvindo vai entender. E aquilo ali, eu creio, essas palavras sempre enchiam o meu coração, sempre enchiam. Mas mesmo assim, eu caminhava não sem direção, mas é como se um botão tivesse sido desligado na minha mente, sabe? Onde eu não tinha mais o botão dos sonhos, o botão das realizações, das perspectivas. Eu não pensava em nada, absolutamente nada. Eu não tinha desejo de realizar nada. E quando alguém se aproximava de mim para falar alguma coisa, algum projeto, algo que estava pensando em realizar, ou sei lá, se a pessoa se aproximasse de mim muito produzida, muito arrumada, muito alegre, muito feliz, eu lá no meu interior eu pensava: tudo vaidade, desnecessário, acontece qualquer coisa, amanhã a pessoa morre, acabou, não tem por que ter sonhos ou projetos. Eu estava nesse nível. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um período de terapia com a Patrícia, psicóloga da Palhoça, Santa Catarina, maravilhosa, que me ajudou muito, 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 muito. Depois eu mudei de cidade, mudei de estado, continuei fazendo terapia até que senti que era momento de seguir, isso definido pela psicóloga, né, claro. Mas mesmo assim, depois de ter feito todo o período, todo o processo, ainda foi um tempo para eu olhar para um horizonte e desejar realizar algo de novo, desejar ter sonhos de novo, ver cor na vida de novo. Demorou um bom tempo. Secar algumas lágrimas e entender alguns processos. É óbvio que, como eu disse num dos primeiros vídeos, a gente nunca vai superar isso. Não tem como superar. As lágrimas ainda rolam. Mas tem pontos específicos que não precisam mais caminhar junto comigo para me travar na vida, porque com a graça de Deus eu ainda estou aqui, com a graça de Deus eu tenho meus dias na terra contados por Ele, não sei quantos são, mas eu sei que eu tenho algo para realizar ainda, por isso estou aqui. E hoje eu entendo que para eu realizar algo, para eu conseguir criar, ter perspectiva, não cair naquela zona de depressão, naquela zona de isolamento, naquela zona de escuridão novamente, eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem, e isso começa de dentro para fora, é um processo de dentro para fora. Quando a gente fala de autoestima, muitas pessoas pensam que é trocar a cor do cabelo, comprar uma maquiagem nova, se vestir melhor. Isso faz parte do combo, mas a autoestima ela começa de dentro. Você se olhar
e gostar do que você está vendo, você se olhar e se acolher diante daquilo que hoje você entende que você pode errar, que você vai errar, que você vai tentar fazer algo corretamente, mas diante de circunstâncias onde você não tem controle, talvez aquilo não dê certo. E está tudo bem você errar, está tudo bem você tentar algo e não dar certo, está tudo bem você dar o seu melhor. E amanhã ou depois, ou daqui 20 anos, você olhar para trás e entender que aquilo que você está fazendo hoje é o seu melhor hoje. A Adriana que está aqui hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Mas eu entendo que hoje que o que eu fiz naquele momento era o que eu podia para aquele momento. Então assim, hoje eu creio que eu estou assim num processo mais avançado em relação à cura da minha autoestima. Eu consigo me olhar com mais acolhimento em algumas situações onde eu me culpava, não me culpo mais, onde eu não exercia misericórdia comigo mesma. Hoje eu exerço misericórdia, eu entendo que eu fiz o melhor que eu pude fazer e que eu mereço caminhar sem esse fardo. Eu mereço caminhar sem esse fardo, que ele não é meu. E esse processo de cura da minha autoestima, ele veio sim de pessoas que Deus usou. Ele veio sim do processo de terapia que eu passei, com certeza. Ele veio sim de processos de Deus na minha vida mesmo, de orações que foram feitas, de pessoas que liberaram palavras sobre mim, eu no meu quarto orando, buscando a Deus na minha mente, no meu pensamento, nos louvores que eu já parei para ouvir, fui tratada, fui curada, fui tocada pela palavra, a palavra do Senhor liberada sobre a minha vida. Então assim, um conjunto de coisas que nós precisamos acessar, nos dar essa liberdade. Se eu posso te dizer algo hoje, se permita ser curada, se permita. Essa é a palavra. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve nesse canal e já envia esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo.